Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é a parte 2 de um tutorial que a gente está fazendo aí de como encontrar gemas para tentar ficar rico. A ideia é maximizar as chances de encontrar uma gema. No último vídeo a gente falou sobre o que é uma gema, como fazer os cálculos de correlação com o market cap e quais os riscos envolvidos e como a gente pode minimizar eles. Nessa segunda parte eu vou estar trazendo um passo a passo para estudar os atributos necessários para que uma criptomoeda seja considerada uma gema que tem potencial de valorizar. Então vamos lá. Basicamente, pessoal, gira em torno do token economics, tá? É preciso que o token economics tenha alguns atributos essenciais, sendo a chave de desempenho do preço aí de um projeto cripto. Nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês aí tokenomics de cima para baixo, tudo que vocês precisam saber. E eu tenho certeza que se vocês assistirem até o fim e prestarem bastante atenção em todos os detalhes, vocês vão melhorar muito como investidores em criptomoedas e vão deixar de investir em projeto que não vale a pena. Mesmo que o projeto tenha a melhor tecnologia, o melhor marketing ou qualquer outra coisa que você acha relevante, isso pode não trazer um bom desempenho no preço se não tiver um bom token economics. Sendo assim, pessoal, a gente tem que avaliar sim a tecnologia, o marketing, mas caso a economia, o token economics não siga alguns requisitos básicos que eu vou mostrar para vocês aqui, esse projeto tem que ser descartado. Tecnologia e marketing pode ser meio interpretativo. Cada caso é um caso. Vai ter pessoas que vão achar aquela tecnologia boa ou aquele marketing feito daquela forma bom e tem outras que não. No momento, pessoal, o nosso foco é o token economics, a economia, os números. Pode estar descartando aí uma tecnologia e um marketing que sejam sensacionais. Porque afinal, o que adianta a gente investir em uma tecnologia boa, sensacional, só que ela não é economicamente viável? Então isso acaba aumentando as chances de investir em bons projetos. Se o tokenomics é ruim, a gente já descarta ele ali. A gente tendo entendido isso, a gente vai estar focando então no Token Economics. Token Economics ele se resume em duas coisas, tá? Que é a oferta e demanda. Tem que ter um balanço entre a oferta e a demanda, certo? O que seria então a oferta? Oferta é basicamente a quantidade de tokens que existem ou fornecimento circulante. Qual que é a quantidade de moeda que está disponível aí para negociação? Então, para entender o Token Economics, a gente tem que entender o quadro de oferta do ativo. E aí a gente vê alguns pontos como fornecimento é finito, infinito, qual que é a taxa de emissão, qual que é o fornecimento máximo que existe, qual que é o fornecimento atual, quais os fatores que controlam o fornecimento, existem tokens que estão bloqueados ou algum tipo de vesting. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que procurar então é o market cap. Esse market cap eu mostrei no último vídeo lá como que faz as contas e a gente viu que não pode ter um market cap muito grande. Então, a gente tem que procurar por ativos que tenham market cap abaixo de 100 milhões de dólares. Eu mostrei lá no último vídeo como faz para achar isso. Na CoinGecko e na CoinMarketCap dá para ver lá qual que é o market cap de cada ativo. Depois disso, a gente tem que entender qual que é o fornecimento. Ele é uma moeda que ela é finita ou infinita? Quantos tokens que vão existir? Tem um limite máximo para isso? Se a gente pegar o Bitcoin, a gente vê que ele vai ter uma emissão e chega até um fim. E essa taxa de emissão vem diminuindo com o tempo. Então é preciso entender qual que é esse quadro. Quantos tokens estão em circulação? Depois a gente tem que entender se existe algum vesting ou algum token bloqueado. O que seria o vesting? Vesting é uma liberação contínua de tokens, seja para desenvolvedor, investidor inicial. Às vezes teve algum evento ali dentro do projeto que deu token para a comunidade e é liberado gradativamente. E a gente tem projetos também que bloqueiam os tokens e depois liberam tudo de uma vez. Fica bloqueado por um período e aí esses tokens são liberados de uma vez. Então esses tokens não estão disponíveis para negociação no momento. Quando eles são liberados, eles causam inflação, ou seja, aquele market cap que tem ali, ele é diluído. Muitas vezes quem tem token bloqueado, se é investidor, desenvolvedor, quando ele recebe esse token, ele já vende, por quê? Porque ele quer realizar o lucro dele, porque ele ganhou aquilo lá de graça. E às vezes, quando tem uma liberação muito alta, quando é um caso de um projeto que tem algum token bloqueado e vem o desbloqueio, todo mundo sai vendendo e isso vira um efeito em cascata que acaba gerando um medo nas pessoas que têm o token, que acabam todo mundo realizando
realizando e vendendo aquele token lá, e aí eles vêm a desvalorizar, às vezes até não consegue mais retornar. Eu tô montando uma listinha, depois no fim do vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? Tô colocando um checklist para vocês, depois eu trago para vocês verem no final, tá? Então assim, existe inflação que está atrelada ao projeto? Tem projetos, pessoal, que tem inflação constante. O fornecimento aumenta para recompensar aí mineradores, validadores. No caso de jogos, são jogadores dos games. Em geral, a gente prefere que não tenha inflação quando a gente está falando de token economics, que isso dilui o market cap atual. Mas existem moedas que são inflacionárias, tá? Que apresentam bom desempenho. A gente tem que garantir então que essa inflação não seja muito alta. Vamos ver então como que a gente faz para calcular isso. Vamos supor que temos uma moeda chamada VAT e são gerados diariamente 100.000 watts. Quando pegamos o valor de mercado dela, vamos supor que seja 0,1 dólar por unidade. Temos então que são gerados 10.000 dólares por dia. Você considera que essa moeda é capaz de suprir essa demanda? Agora vamos imaginar que o valor de VAT fosse 50 dólares. Teríamos então 5 milhões por dia. Bom, começa a me parecer que já é um valor um pouco improvável. Atualmente, pessoal, se a gente pegar o Bitcoin, ele tem uma inflação de 38 milhões de dólares por dia. A maior criptomoeda do mundo tem a capacidade de gerar 38 milhões por dia. É por isso que a mineração de Bitcoin, pessoal, por Proof of Work com as máquinas, é muito rentável. Porém, a gente tem que entender uma coisa aqui. O mercado de Bitcoin tem essa demanda diária. Ele é capaz de absorver essa demanda. Esses Bitcoins que são gerados todos os dias, que os mineradores vendem, tem pessoas comprando. Então, de certa forma, o preço se mantém. Então, todo dia é gerado mais Bitcoin, mas entra um volume financeiro muito alto, o que mantém o preço da moeda. Isso começa a ver aí um pouquinho da importância da demanda no token economics. Se a gente partir para a segunda moeda que é mais minerada, no caso Kaspa, a gente está falando de mineração por máquinas no momento, tá? Kaspa, que é a segunda maior, ela gera 1,3 milhões de dólares por dia. Se a gente pegar moedas aí Proof of Stake, tem algumas que apresentam aí recompensas diárias maiores que esse 1,3 milhões de dólares. Mas, pessoal, a ideia é que a gente está procurando por gemas. Então, se ela tem uma inflação muito alta no seu estágio inicial, o número de tokens que é gerado é muito alto diariamente, isso não vai ser sustentável no longo prazo. A gente vê o caso dos jogos que os jogadores ganham muitas moedas e vendem todo dia essas moedas. Então isso acaba que diluem aí o preço do token no longo prazo. A gente tem que ver também, pessoal, que tanto o Bitcoin quanto o Kaspa, eles têm um limite. Elas vão ter um fornecimento máximo. E a emissão dela, essa inflação, ela diminui com o tempo. No caso do Bitcoin, a gente sabe que a cada 4 anos ela diminui pela metade. E Kaspa lá tem uma taxa que diminui todo mês. Então isso, por mais que ela tenha uma inflação alta, essas moedas, elas vão chegar num limite de fornecimento. Então isso já é esperado pela comunidade, pelo mercado. Vocês conseguem ver que tem vários pontos que a gente tem que ir avaliando. Por isso que eu estou criando esse vídeo e vai no fim ter o checklist para a gente não se perder. Chegando nesse ponto, então, a gente vê que moedas que são inflacionárias precisam ter uma demanda muito alta, pois vai ter sempre alguém despejando uma alta quantidade de tokens no mercado. Vocês conseguem perceber que uma moeda desconhecida, que a gente deu lá a ideia, a VAT, é 5 milhões de dólares diários? Seria improvável que uma moeda com uma inflação dessa, sendo desconhecida, explodir em market cap? Vamos pensar agora se o projeto tem algum mecanismo de deflação. Isso acontece, pessoal, quando tokens são retirados do mercado, tá? Existem mecanismos de queima, normalmente aí são mecanismos que queimam taxas, tá? Que busca aí, então diminuir o supply máximo, que seria aí, então o efeito inverso da inflação. O valor do token aumenta se o seu market cap é mantido. Se a gente pegar o Ethereum, por exemplo, toda vez que há transação na rede, uma parte da taxa de gás é queimada. Quanto mais pessoas operam na Ethereum, mais fornecimento é queimado. Quanto mais alto for as taxas na Ethereum, mais Ethereum é queimado. E aí existe ali alguns casos em que essa queima é maior que as recompensas geradas nos blocos para os validadores. Antes ela era minerada igual Bitcoin por máquinas, hoje são validadores
mineradores que recebem essas recompensas por stake. Como essa queima é maior que a recompensa dos blocos, faz com que o Ethereum seja deflacionário em alguns momentos e em outros não. Isso depende do uso da rede. Tem um mecanismo que controla isso. Então, cada moeda tem o seu mecanismo. Então, você tem que avaliar cada caso a caso. Como a gente está procurando por gemas, pessoal, o ideal seria procurar por token economics deflacionárias e com fornecimento máximo, tá? Não uma moeda que tem emissão infinita. Alguma inflação é aceitável, mas a gente tem que se certificar de que ela é razoável e não muito alta. Em alguns casos, a especulação de curto prazo, ela pode até superar essa alta taxa de inflação. Mas no longo prazo, simplesmente não tem como. Como a gente já falou, pessoal, a gente quer moedas que têm potencial de fazer 10x, 20x, 100x, 200x. Então a gente tem que procurar por moedas de baixo valor de mercado, baixo market cap. Eu acredito que 50 milhões ou 10 milhões. Quanto mais baixo for o market cap, melhor. Não tenha vestings ou tokens bloqueados. Tem que avaliar o cronograma de liberação dos tokens, porque por muitas vezes isso acaba beneficiando desenvolvedores e investidores que buscam aí estar despejando essas moedas assim que forem liberadas. Uma coisa que para mim é muito importante e aumenta muito as chances de um projeto ser bem sucedido é de como foi seu lançamento. O ideal é que não tenha venda prévia para investidores qualificados, nenhuma quantidade destinada a desenvolvedores, conselheiros ou qualquer outro tipo de benefício que venha ser destinado para um grupo menor, para uma minoria. Quando isso acontece, a gente diz que o projeto foi lançado de forma justa pela comunidade. Então, ninguém recebeu tokens antes do lançamento, que foi o caso de Bitcoin, Caspa, Monero e temos alguns outros aí no mercado. Uma forma bem comum da gente ver também é uma forma que, por exemplo, os desenvolvedores colocam o preço, colocam o projeto à venda, fornecimento total de uma vez, num valor específico para todo mundo. Todos os tokens, a quantidade máxima de token vai ser destinada para a comunidade no mesmo valor. Então, todo mundo está comprando aquele token naquele valor, entendendo que vai ser feito dessa forma e não vai ter nenhum lock que vai beneficiar desenvolvedor depois. Sendo assim, pessoal, agora a gente tem que começar a entender um pouco sobre demanda, que seria aquela história do balanço que eu estava falando para vocês. A demanda por uma criptomoeda é gerada principalmente pelo seu uso. Quanto mais útil é uma criptomoeda, maior será a sua demanda e, por sua vez, ela aumenta de preço. Portanto, a gente tem que se perguntar, essa moeda ela resolve um problema real que existe? Ela tem um propósito claro, uma utilidade no mundo real que a gente vive? Projetos com proposta de valor clara, bem escritos, de forma clara para você, que resolvem problemas reais, que não é aquele negócio confuso que você tem que adivinhar o diferencial daquele projeto. Você tem que ficar procurando o que esse projeto tem de diferencial. Na hora você bate o olho nele ali, você vê, esse projeto tem isso de diferencial. Esses projetos têm mais chance de sucesso no longo prazo. Ele tem uma proposta real, você enxerga ali que ele está propondo aquilo. Vamos fazer um parênteses aqui e pensar no caso dos jogos. Jogos normalmente têm uma inflação muito alta. Eles emitem recompensas diariamente para os jogadores. E aí o que acontece? Normalmente depende de entrar cada vez mais jogadores para sustentar o preço da moeda. Quanto mais tarde você entra, mais difícil fica de você recuperar e você acaba se prejudicando. E jogo, pessoal, normalmente consome tempo jogando. Então, descarte jogo para esse caso de busca por gema. A gente quer um projeto que venha se valorizar sem você ter que ficar fazendo tarefa ali frequentemente. Algo que tome muito do seu tempo. Não é esse o foco aqui. Um outro aspecto que a gente pode levar em consideração também é a comunidade. Ela é uma comunidade ativa? Está apaixonada por aquilo ali? Essa comunidade vai conseguir suprir essa demanda? As pessoas estão ativas ali apoiando o projeto, estão promovendo ele. Isso pode ser positivo e ajudar a impulsionar o preço. Boca a boca ali das pessoas falando um pro outro sobre aquele projeto, como que tá? O engajamento nas redes sociais, fóruns, plataformas de negociação. Isso ajuda você a avaliar a força da comunidade que tem esse projeto. Um outro ponto são as parcerias, tá? Quem que tá por trás? Quais parcerias
parcerias esses projetos têm? Parcerias estratégicas podem ajudar a aumentar significativamente a demanda. Se a gente pegar que aquele projeto está trazendo soluções para a empresa, grandes empresas começam a utilizar o projeto dentro para fornecer para os seus clientes, isso aumenta as chances do uso, da demanda. Isso faz que os projetos sejam mais sólidos e ganhem mais credibilidade e, portanto, aumenta aí a sua demanda e seu uso. Tem que dar uma olhada aí, então, nas parcerias, quem que são os colaboradores e buscar e avaliar um pouco sobre isso também. O mais importante no fim aqui para se prevenir e minimizar os riscos é evitar projetos que dependem de hype, que é o caso de meme coin, pessoal. Normalmente gera um food que todo mundo pega o hype, impulsiona o preço, mas isso é insustentável no longo prazo. Uma criptomoeda precisa ter um valor real, casos de usos sólidos, para manter seu desempenho no longo prazo. Sendo assim, pessoal, eu queria mencionar para vocês que, embora o token economics sendo essencial, não é o único fator a considerar a hora que você está escolhendo uma criptomoeda. Como a gente falou, as moedas que apresentam esses fundamentos que a gente mostrou para vocês têm maior chance de valorizar, porém não é ganho garantido. A gente sabe que o mercado de criptomoedas é volátil e imprevisível. Sempre vai ter risco envolvido. Certifique-se então de fazer suas próprias pesquisas, consulte fontes confiáveis antes de tomar qualquer decisão de investimento. Por fim, então, pessoal, eu criei esse arquivinho aqui, tá? Que vai ajudar a gente nos próximos vídeos, que eu vou vir avaliando agora projetos para vocês e vou dando minha opinião de forma bem resumida com base nesses fundamentos. A ideia é que a gente procure algumas gemas e invista em algumas gemas, vamos mostrar as que eu acho boas e por que eu não gosto de algumas que o pessoal tá falando, e vamos vendo conforme vai passando o tempo como eu vou fazer. Mas a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem que primeiramente seguir essa linha aqui, ó, avaliar tecnologia, marketing e token economics. Não adianta ser boa se a economia por trás não é sustentável. Encontrar os atributos econômicos. É uma low cap menor que 100 milhões? Qual que é o fornecimento? Quantas moedas em circulação? Tem vesting ou tokens bloqueados? Tem inflação? Tem deflação? Como que foi o lançamento? Favoreceu alguma minoria? Como que é a demanda? Tem uma utilidade real? Como que é a comunidade? Tem parcerias relevantes? Aí, ó, você faz um checklist. Eu coloquei aqui como indispensável ser menor que 100 milhões e indispensável ter uma utilidade no mundo real. E os outros casos dá para ter suas exceções. Porém, quando a gente combina todos esses casos aqui, o máximo deles é onde a gente aumenta as nossas chances de ter um projeto que dá certo. Então, pessoal, nos próximos vídeos a ideia é trazer, preencher isso daqui e dar a opinião de vários projetos para vocês, tá? Então, eu vou continuar essa playlist aqui, avaliando projeto por projeto, dando minha visão para vocês. Vai ter alguns que eu vou investir para vocês verem e outros eu vou falar, não vou investir por causa disso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido informativo para vocês. Que nem eu falei, vou estar trazendo vídeos agora aí de exemplos, mas espero que esse conteúdo ajude vocês aí nas suas análises na hora de escolher uma moeda antes de você estar aí investindo nela. Então, se você não quer perder esses próximos conteúdos que eu vou trazer para você, considera estar se inscrevendo. Pretendo ver se eu trago um por semana falando de alguma gema que eu estou avaliando. Se inscreve então, deixa o like se você gostou, ativa o sino de notificação aí para você não perder os próximos conteúdos. Se ficou alguma dúvida, pessoal, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Obrigado a todos que acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.